Olá, boa noite, aqui é o Al McAllister. Estamos dando início a essa nossa reunião de perguntas e respostas. Os assuntos são livres, mas no geral, nas quartas-feiras nós tratamos de Ho'oponopono. Eu gostaria de ver aqui. Tá. Estamos fazendo essa transmissão no Instagram, também no Facebook e na nossa sala virtual. O ideal é a presença de vocês na sala virtual, porque ali tem um chat mais amplo, fica mais fácil a gente acompanhar e ter a sua participação. Então, eu realmente dependo de perguntas. Está vendo algumas quedas de luz aqui? Às vezes ocorre isso na nossa região. Se cair, eu retorno. Tá? Geralmente não fica muito tempo sem energia elétrica. Ontem nós fizemos a nossa sessão virtual de limpeza com o Ho'oponopono no portal e o vídeo dessa sessão já está disponibilizado. Quem quiser rever, assistir de novo, refazer, subir no portal, é só acessar lá a área de assinantes, tá? Se você é assinante. Pergunta aqui, Esther, Paulo Neto, posso fazer Ho'oponopono para outra pessoa? Dentro do que a gente trabalha de limpeza, não é possível direcionar a limpeza para outra pessoa. Com certeza nós desejamos o bem para o próximo, queremos ver a outra pessoa bem, saudável, em paz e tudo mais, mas o que a gente limpa é o que a gente está sentindo em relação àquela pessoa. Então, às vezes, tu está percebendo a pessoa dentro de uma dificuldade, de uma ansiedade, em função de alguma situação, algum evento, e isso te deixa ansioso, querendo auxiliar a pessoa. Muitas vezes querendo trazer uma palavra de alento para a pessoa. Mas o fato é, em primeiro lugar, sentiu essa empatia, essa coisa pelo bem-estar da pessoa, faça a limpeza. Tá? Porque tem um julgamento acontecendo, que parte do que chamamos de memórias. As memórias, elas rodam na mente e elas compõem, podemos dizer, é o ego. Tá? É um personagem que está sempre ali julgando, avaliando, se comparando. E é em cima dos sentimentos que movem, vivificam esse personagem que a gente faz a limpeza. E a partir do momento que tu pede a limpeza, o que acontece? Esse personagem, a personagem, ela ou ele deixa de ter esse poder de comando sobre a pessoa. Então, as coisas começam a acontecer de uma forma mais natural. Tudo dentro do seu tempo, do seu espaço e da necessidade daquele momento. Sem precisar ficar matutando soluções através do racional. A prática do Ho'oponopono, essencialmente, é de reparar na interferência que está ocorrendo contigo, e aí você pedir a limpeza em cima daquele sentimento, que está ligado àquela interferência. E aí, naturalmente, as coisas começam a mudar. Mas primeiro, tu precisa reconhecer que tem alguma coisa acontecendo em ti, e tu pede a limpeza, tá? Então, não se faz Ho'oponopono para o próximo. Deixa eu ver o que mais. Tem uma pergunta do WhatsApp na sala. Tá, vou ver lá. Tem outra pergunta aqui no Face, da Helena. Posso fazer para desencarnados e recém-desencarnado? É a mesma coisa. O que tu está sentindo em relação à pessoa falecida é o que tu limpa, tá? Não se direciona para aquela pessoa que, como tu está dizendo, desencarnou, tá? Sempre
em nós, o que tu sente em relação àquela pessoa, o julgamento que está sendo feito, tu pede a limpeza. Vera Sala, por favor. Tá. Tânia Mara, deixa eu aumentar aqui. Boa noite, é a primeira vez que estou aqui com vocês e é um prazer. A única coisa que quero saber nesse momento é sobre esses conhecimentos com relação à religião, pois sou muito criticada e eles falam que não estou no pecado e que isso é espiritismo. Que ela está no pecado. Que você está no pecado. Bom, a nossa abordagem, ela não tem cunho doutrinário, religioso, e filosófico é bem pequeno, né? A dose de filosofia. É mais assim, um reconhecimento que existe uma força superior, é Deus. Nós usamos algumas referências conhecidas como o divino, a divindade, o Espírito Santo, o anjo da guarda, como um jeito da pessoa ter uma compreensão de como funciona a limpeza. Tá? Então, essa é a única ligação que nós assim, divulgamos em termos de um aspecto religioso, mas não é uma doutrina. Tá? Nós não abordamos o Ho'oponopono dessa forma. Eu sei que tem outras pessoas que pensam diferente, apresentam com esses conceitos como de reencarnação e tudo mais, mas isso, dentro da nossa visão, é desnecessário e até pode atrapalhar a prática. Então, nós somos bem claros com isso. Não precisa associar isso a qualquer tipo de dogma ou uma questão de fé. Isso não vai contra a tua fé. Tu vai aplicar e vai se sentir melhor em termos da tua relação consigo próprio na vida. Então, a razão de ser do Ho'oponopono, como nós fazemos no portal, é para você se entender e ver qual é a tua relação com as tuas memórias, tá? Que são esses programas que rodam na mente e projetam uma maneira de se ver a vida, tá? Muitas vezes com limitação, com algum sofrimento, com doença, esses fatores todos. Tá? Então, é bem simples e bastante objetivo. Agora, se tu quer complicar, aí tem um monte de outras vertentes de Ho'oponopono, que tem todo um conceitual e que nós não abordamos porque, em primeiro lugar, Ho'oponopono da Mona Simeona não é runa, tá? Então, há pessoas que misturam rituais, técnicas de runa, porque tem o Ho'oponopono em runa, mas, na realidade, a Mona mudou tudo isso. Então, ela evita a ritualização das ferramentas, no caso. E é um Ho'oponopono mais enxuto e objetivo. E resolve. Então, não precisa enfeitar, não precisa agregar outras técnicas, como xamanismo, que tem alguma ligação com runa, alquimia, física quântica. É desnecessário. Muitas pessoas associam isso a conceitos de mestres ascensionados. Isso aí é tudo mental, é tudo um esforço mental para se entender. E o Ho'oponopono é simplesmente você reconhecer que tem alguma coisa te incomodando e tu coloca isso nas mãos de Deus para limpar. Aí o que se apresenta para ti, o desdobramento da tua limpeza, é algo muito pessoal e intransferível. É um efeito, às vezes, que nunca vai ser repetido. E as outras pessoas não vão ter o mesmo efeito com as suas limpezas, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tem no Instagram. Com relação a trabalho, emprego, como deve ser feito? Em relação ao trabalho e emprego, é sempre dentro dessa mesma atitude, tá? Tu está trabalhando com pessoas, então, obviamente, tu vai ter suas memórias, às vezes,
em conflito com outras memórias. E o importante é os julgamentos que as tuas memórias estão fazendo da situação. Fazendo do teu colega de trabalho, tu pede a limpeza dos sentimentos gerados por esses julgamentos. É assim que se faz. Agora, no livro que a gente divulga, que é esse aqui, Ho'oponopono, Portal Descoberta do Ser, tem o exercício do caderno, que é uma forma bem simples de tu determinar parâmetros de, podemos até dizer, manifestação. Porque quando tu começa a limpar aquelas questões de dúvida em relação a qualquer tipo de tarefa, de trabalho, a percepção de não merecer, de não ter a devida capacidade para ter um desempenho idealizado, essa limpeza faz com que as coisas elas se encaixem dentro de uma atitude onde tu vai ver as coisas se desdobrando, essencialmente para o teu bem e o bem de todos os envolvidos ali. É o bem maior, seu e de todos os envolvidos. Mas para isso precisa fazer o exercício do caderno. E ali tu vai desobrigar o teu intelecto de buscar soluções a partir desse teu conhecimento acumulado, da tua experiência. Precisa ser pela inspiração mesmo que a coisa se resolve. E para ter essa abertura, tu precisa estar em paz. E o exercício de caderno te proporciona isso. Tá? Então, consta nesse livro. Tá? Tânia, ok, Tânia? Não, Célia no Facebook. Tá. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui a página do Face. Célia. É normal sentir um vazio na mente depois de fazer a limpeza do Ho'oponopono? Sim. O que é esse vazio? Esse vazio é justamente aquele espaço que antes era ocupado por uma memória no comando. E geralmente é uma memória de muito tempo ali. Então, tu percebe logo que a memória não está mais atuando através das emoções. Então, percebe-se um vazio. Mas isso é muito bom, porque aquele vazio ele será ocupado pela inspiração, dentro do tempo apropriado. Tá? Então, isso é uma confirmação da tua limpeza. Às vezes isso dá um medo, um receio, porque a memória, a gente se acostuma a ela, ao jeito dela ser. Tá? E, às vezes é ruim, mas por ser familiar, a pessoa continua ali com aquilo. Tá? E muitas vezes fortalecendo aquela memória através das tuas emoções e dando continuidade a um padrão. Isso geralmente é inconsciente, porque ninguém quer ficar dentro de um sofrimento, mas por ser algo confortável e conhecido, a coisa não muda. Então precisa ser uma atitude nova, uma percepção nova do que está acontecendo e tu pedindo a limpeza em cima desses sentimentos. Tá bom? Tem várias pessoas perguntando como fazer a parte financeira e se pode fazer para conseguir, para realizar um sonho como viagens, carro. Sim. Aí essas questões de metas e objetivos, como eu disse, o exercício do caderno ele te dá um ponto de vista novo sobre se existe a possibilidade daquilo realmente se realizar em função das memórias que estão no comando. Tá? Então, é importante se ter um objetivo. Agora, quando tu tem aquilo em mente, em termos de uma realização, tem um sentimento que acompanha, que é de aquele bem-estar da realização. Tá? Tu já está ali naquele lugar e tu percebe isso como uma coisa boa. Então, o que isso gera? É um sentimento de gratidão também. Tá? Agora, o problema é quando tu vê a meta lá no futuro
E o raciocínio começa a ser um de como chegar lá. E aí esse sentimento bom, positivo, muitas vezes ele dispersa. E aí começa a entrar dúvida, receio, eu não vou conseguir, não tenho a capacidade, e atrapalha, digamos assim, a manifestação daquilo que foi idealizado. Então é importante se segurar nesse sentimento bom, tá? E aí quando aparecem os pensamentos, as atitudes das memórias que querem a dúvida, tu vai limpando e tu vai perceber que elas vão perdendo o poder, a capacidade de mexer contigo. Então a coisa ela vai se realizar dentro de um processo, de um tempo natural, tá? Sem ansiedade. O essencial é sempre a paz. Estão perguntando se repetir 108 vezes. Tá. 108 vezes. Fala para baixar o e-book. Baixe o e-book gratuito ali no soubem.com. Tem uma página inteira sobre a nossa orientação sobre 108 vezes, tá? Já tem não sei quantos vídeos falando disso, falando do Japamala. Olha, é tudo mental. O Ho'oponopono não é isso, tá? A gente tem feito um esforço para deixar isso bem claro para as pessoas nesses workshops que a gente realizou no Recife, em Areia, na Paraíba, em Maceió. Agora, ontem eu cheguei de Palmas, no Tocantins. São perguntas recorrentes, né? Quer dizer, as pessoas têm acesso ao nosso material, mas às vezes não estão lendo o material. E o e-book é essencial para a tua prática, porque está tudo ali, tudo que tu não precisa comprar nada. A gente te dá as condições de ter essa informação e aplicar as ferramentas. E ter uma resolução. Tá? Então, não são fórmulas, não são protocolos utilizando Japamala 108 vezes, nada disso, não precisa. O Ho'oponopono é para o momento agora. Tá? E no momento agora, a ferramenta que resolve tudo é o te amo. Se for uma coisa mais difícil de se lidar, aí sim, nós temos no e-book formas de resolver essas questões utilizando outras ferramentas. Tá? Leia o e-book, está tudo ali. E qualquer coisa, nós somos bem acessíveis em termos de buscar respostas para teus anseios. Tá? Tem um contato pelo WhatsApp, nós temos grupos no WhatsApp, tem as nossas páginas, tanto no Face, temos também no Instagram e no YouTube. Como exemplo, o registro dessa reunião fica ali no YouTube. Tu pode ter as tuas respostas ali também. Tá? E temos uma área de membros, que é como a gente faz a manutenção dessa gratuidade das sessões, onde a pessoa paga R$ 20 por mês, é um valor simbólico, e ela tem acesso ao quê? Sessões de EFT toda segunda-feira, tá? Pelo fato da gente estar com esses workshops, a gente teve que colocar a reunião de EFT dessa semana para quinta-feira, amanhã. Tá? Mas, no geral, é segunda-feira. 4 sessões por mês. A gente tem acesso às gravações dessas sessões de EFT, também as sessões das terças-feiras, as gravações, e essas reuniões. E um blog, onde, volta e meia, eu estou postando algumas informações que estão fora do que a gente normalmente está abordando nas sessões e nas reuniões. Tá? Então, dê uma olhada lá no soubem.com e faça a sua assinatura e tenha acesso a esse material. Mostra o pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, essa página aqui. Mostrar onde é que é o link, a bio. Ah, tá. Na bio, no Instagram, aqui, ó. Não, é aqui que você tem visto. Ah, tá. Mas aqui a pessoa está vendo aqui também. A Scott indicou aqui com a seta Daqui. o local onde tu vai acessar a bio, aqui no Instagram, tá? Aqui, aí embaixo o e-book aqui. E aí você vai para essa, eles chamam de árvore, Linktree, é uma árvore de links. Tá? E você pode acessar
aqui tem WhatsApp de contato, canal do YouTube, livro Ho'oponopono no portal Descoberta do Ser, sala virtual e o e-book gratuito, que é esse último aqui embaixo, tá? Que ela riscou. Então, e no soubem.com tem os links também, referente a todas essas coisas que nós estamos conversando. E se não conseguir, entre em contato com a Scarlett, que ela te orienta e te dá o material. Tá bom? Tem pergunta no Facebook. Tá. Ana Andrade, por que não consigo meditar sentada, só consigo deitada? Bom, a meditação que nós fazemos da subida ao portal, que é o acesso à consciência do agora, que é onde a gente aplica o Ho'oponopono, realmente não pode ser feito deitado, porque é tão forte que a tendência é a pessoa adormecer se ela estiver deitada. Tá, isso é dentro dessa meditação. Agora, as outras meditações, como o mindfulness, por exemplo, o ideal é fazer sentado também. Tá? Dentro do que eu aprendi e pratico. Agora, deitada, a tendência é realmente entrar numa frequência de onda cerebral teta, onde tu se encaminha para delta, e para um sono profundo, então requer realmente um esforço maior. O importante é sentar com a coluna reta, a coluna é como se fosse uma antena, que ela te mantém ligada no presente, tá? E a partir disso tu vai realmente ver as coisas de uma outra maneira, meditando. Ok. Helena diz, roupa ponta. Mas Eliane aqui, eu não respondi. Eliane, posso usar roupa no pano para atrair cliente, sou cabeleireira? Aqui é mais ou menos a mesma coisa? Tá ótimo. Aqui. Como faço para me ajudar, no caso, de decidir entre procurar emprego ou trabalhar por conta? Pois é. Volta ao exercício do caderno, tá? Porque tu precisa, dentro dessa nossa maneira de aplicar o Ho'oponopono, utilizando o exercício do caderno, tu estabelece as condições para limpar tudo que é dúvida em relação a conseguir ou não conseguir o que tu está almejando, tá? Tu, em termos de ser uma cabeleireira, querendo os clientes e tudo mais, e você querendo decidir se continua com o trabalho ou se torna empreendedora. Para ver isso, a partir de um ponto de vista de equilíbrio mesmo, tu precisa estar em paz, tá? Porque estando em paz, tu vai perceber quais são as tuas limitações, o que é possível fazer e o que tu precisa realmente ajustar, melhorar, para ter um desempenho melhor em qualquer tipo de trabalho, tá? Em qualquer coisa que tu se propõe. Requer um conhecimento, requer discernimento, requer humildade para reconhecer se tu tens os recursos, a capacidade para realmente fazer isso que tu está se propondo, tá? Mas precisa chegar na paz. E isso se dá justamente através da limpeza das dúvidas, das questões que vão se apresentar naturalmente quando tu começa a querer viabilizar uma mudança na tua vida em termos do teu trabalho. Tá? Tudo é uma questão de se olhar e realmente admitir o que tu está podendo fazer no momento. Porque não é uma questão de pensar positivo. Tá? Tu pode pensar positivo, mas lá no fundo tem uma dúvida. E é aquela dúvida que vai determinar a manifestação do quê? O insucesso, a dificuldade e assim por diante. Precisa limpar esses aspectos mais profundos, como eu estou dizendo. A partir dessa limpeza, aí sim tu vai começar a vislumbrar um meio melhor de se fazer isso. Tá? Então, é um passo a passo que é importante a pessoa reconhecer, admitir
O exercício do caderno, ele facilita isso, tá? Porque ele te dá uma estrutura. E quando se coloca nessa estrutura, as coisas elas se desdobram de uma forma natural. Tá? É o que eu tenho como passar para vocês duas aqui. Na sala. Na sala, ok. Bom, dentro desse assunto, antes da sala, Terezinha, como fazer para vender um imóvel, é a mesma coisa, tá? Por isso que eu dou muita ênfase no exercício do caderno, porque tu vai colocar ali aquela frase principal que é: eu desconheço o porquê e o como, eu estou me realizando com essa venda do imóvel, como exemplo, tá? Ou estou realizando essa venda com sucesso, com presteza, na paz, para o bem maior meu e de todos os envolvidos. Eu desconheço o porquê e o como isso acontece, eu só sei que é assim, a venda se realiza e me sinto plenamente atendida, abençoada. Colocando isso como assim, o título para o resto das coisas que tu vai escrever ali, em termos das tuas dúvidas sobre isso, a limpeza ela procede passo a passo. E rapidamente tu consegue se enxergar memória, se limitando, e ao mesmo tempo como fazer a limpeza dessas memórias. E aí a coisa ela vai dentro de uma revelação atrás da outra em termos de quem tu és ali naquela situação. Quem tu está sendo? Está sendo memória ou está sendo tua essência? Deixa eu ver então agora na sala, Scarlett. Sala. Ok. Aqui embaixo. Tá. Posso mudar aquela frase que vocês colocaram no WhatsApp? Me perdoe. Não, já respondi Tá, isso, lá embaixo. tá. Estou compreendendo sua explicação, o olhar que tenho desse jeito nas suas orações. Gostaria que você intercedesse por mim em relação a medos, a ir e fazer a vida acontecer de bom. Sinto bloqueio, gratidão pela resposta anterior. Tânia, como estamos falando, tudo é em nós, tá? Então, se coloque da forma como temos explicado, tá? E tu vai ter uma realização plena dos teus anseios, não precisa limpar. Eliane, o que poderia aplicar para motivação em fazer atividade física, pois desde que fiz a segunda vez cirurgia na articulação da mandíbula e ortognática, não consegui mais voltar. Aí são vários fatores. Obviamente, tu está tendo um acompanhamento médico, uma orientação, precisa seguir isso, né? Agora, tem outros fatores aí também, né? Essas questões de articulação sempre tem algum envolvimento em termos de um organismo muito ácido em função da alimentação. Então, procure mais conhecimentos sobre isso, tá? Para justamente reduzir a acidez e melhorar essa parte das articulações. E o consumo de cloreto de magnésio, que é importantíssimo para as articulações funcionarem bem, porque quando se faz intervenções cirúrgicas nas articulações, aí já é um outro conceitual, em termos de tratamento. Então, o que a gente pode sugerir em termos físicos é o uso do cloreto. Lá no Sobem nós temos o magnésio, que é um cloreto transdermal, com orocoidal, que ele é aplicado na pele. Então, quando tu aplica na pele, ele é melhor absorvido e tem uma resolução melhor em termos de absorção. Tá? Então, as informações estão lá. E a limpeza com Ho'oponopono, para isso, é o que tu está sentindo. O que tu está sentindo em relação a isso?
tem aquela ferramenta. Quem sou eu sentindo essas coisas? Muitas vezes indignada com isso. Quem sou eu? Aí vai limpando. O sentimento ele aflora e ele pede limpeza. Então, faça isso. Te amo, te amo, te amo. Divindade limpa em mim. Tudo isso que está fazendo com que eu manifeste esses problemas no físico. Limpe e transmute tudo isso a mais pura luz agora. Tá? E aí tu vai conseguir voltar para a academia. Tá? Voltar para a academia é uma meta, mas o que eu estou sentindo é que tu está tendo uma... Assim, tu está presa na memória no sentido de consertar uma situação e não é com esse tipo de atitude que se realiza mesmo a coisa. Tu está dentro de um movimento, de uma ocupação mental, racional, querendo resolver através desse esforço. E não é assim. Tá? Instagram. Instagram. Tem um amigo que usa orgonite no espaço em que medita. Tem sentido o uso? Sim, tem sentido dentro do que a pessoa percebe em termos do caso da orgonita, tá? Por exemplo, aqui no meu espaço de trabalho, eu sempre tenho essas pirâmides que são feitas pelo Godofredo. Tá? A gente está preparando um novo material de divulgação dessas pirâmides, geradores de orgônio. Tá? Isso aqui é um conceito que foi introduzido no início dos anos 90. Eu tive contato com uma pessoa que faleceu ano passado, e ele me deu toda a orientação de como produzir isso aqui, e nós fomos os primeiros aqui no Brasil a trazer essa tecnologia. Só que ninguém conhecia, ninguém sabia. Então passamos a divulgar esse conhecimento através de site, através de diversos meios, inclusive anúncios e revista, tanto aqui no Brasil como no exterior. E aí a coisa começou realmente a crescer. E agora no Brasil tem um monte de gente produzindo esses, eles chamam de orgonites, né? Em inglês é orgonites, orgon generators. Na realidade, isso aqui atrai o orgônio e transmuta o orgônio que vem com uma carga negativa e depois lança de volta ao ambiente o orgônio positivo. Então, nós temos um e-book gratuito também que explica qual é o funcionamento disso. E é muito bom realmente ter no seu ambiente de trabalho. Agora, muito do que se vê online, a venda de orgonites, a proporção é mais resina do que, no caso aqui, limalha. E precisa ser 50%, 50% para realmente funcionar como um orgonite. Tá? Senão fica sendo uma peça decorativa. É muito bonito, porque aí tu consegue enxergar dentro, mas, no geral, uma porção precisa ser realmente do material orgânico e o material inorgânico. Tá? Essa combinação é que cria essa capacidade de chamar o orgônio negativo, e com os cristais aqui dentro, os cristais de quartzo, aí é que ocorre essa transmutação. Tá? Então, a gente está com o site quase pronto para ter esse novo material disponibilizado para as pessoas. Tá? Instagram. Como fazer? Está tudo travado demais, principalmente no lado financeiro. Por mais que eu tente, lute, arregace as mangas e pense positivo, nada prospera. Tá. E muitas pessoas estão perguntando do exercício do caderno. Tá. A questão disso aí, a ferramenta que a gente recomenda, e ela é muito importante mesmo, dentro do Ho'oponopono, o portal, a gente está diferenciando isso porque o Ho'oponopono, o portal,
ele mantém essa linha sem esses agregados todos de conceitos, como eu falei no início. Tá? Não é Ho'oponopono xamânico, alquimista, de mestre ascensionado, de Japamala e física quântica. Tá? Essas coisas têm os seus méritos dentro de determinadas compreensões. Mas o Ho'oponopono, no portal, ele te dá a condição de aplicar as coisas sem toda essa atividade mental. Tá? Tu simplesmente repara no sentimento. Como é que tu repara no sentimento? Use a ferramenta quem sou eu? Quem sou eu pensando essas coisas? Quem sou eu querendo me consertar? Deu uma pausa aqui no vídeo. Deixa eu ver se aconteceu também. Na sala não, no Face. No Face também deu uma pausa. Aguarde só um instantinho, por gentileza, que a gente está com um travamento aqui. O assunto. O pessoal que já está há tempo na sala virtual entende que quando abordamos determinados assuntos, as resistências elas vão dando uns bloqueios, até na parte de conexão, de aparelho eletroeletrônico, é bem interessante. Estou aguardando aqui um instantinho. Você pausou o vídeo? Não, está reiniciando. Ele está reconectando. Pergunta se na sala estão te ouvindo. Vocês estão me ouvindo na sala? Tá ok. Pode colocar OK na sala, por favor? Estão me ouvindo? Sim, ok, Renata, grato. Ok, grato. A internet está dando um problema aqui. Pessoal da sala, por favor, aguarde só um instantinho. Perdi a linha do pensamento aqui. Está falando da Urbonite. Estava falando da Urbonite e depois sobre a questão da ferramenta Quem sou eu? Tá? Quem sou eu querendo se consertar? Memória sempre quer se consertar, ela sempre está julgando, comparando, se comparando com as pessoas, com o seu lugar, em termos de posicionamento no trabalho, em relação a outras pessoas. E a partir desses julgamentos geram-se sentimentos, muitas vezes de medo, de receio, de realmente se empenhar, de dar o passo. Então é importante limpar esse euzinho que diz que tu não pode, ou que tu precisa se consertar, ou que tu precisa fazer isso ou aquilo. A motivação é sempre partindo do medo, tá? Da percepção de que tu és insuficiente e incapaz. E aí, o que ocorre? O ponto de partida afirma justamente o que tu está querendo mudar. Então, é uma limpeza que não acontece. E muitas vezes a pessoa se decepciona. Estou ao vivo mais uma vez no Face, então essa é a parte 2 no Facebook. Aqui no Instagram não estou conseguindo reconectar. Não entendi, o exercício do caderno faz parte do portal ou não? Renata pergunta. Sim, faz parte. Faz parte. Tá? Ele consta aqui no livro, na página... Deixa eu verificar aqui no índice. É o capítulo 9, exercício do caderno de limpeza, na página 138. E é fácil de fazer a explicação de como fazer, é bem simples, tá? E tem uma frase interessante do Dr. Yali Akla Hewlett. Ele diz que quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. Os havaianos denominam prisão de ventre intelectual. Então, é bem isso. A pessoa entra dentro de um padrão, um jeito de ser, e não consegue sair. Aí é que está a dificuldade. Viram o chamado vício de pensar. E a pessoa fica reforçando o padrão porque ela está raciocinando, querendo resolver as questões através do conhecimento acumulado.
E geralmente, para resolver problemas, tu precisa da inspiração. Tá? A gente consegue resolver questões de matemática, tem várias coisas, mas no geral, o intelecto está sempre manejando as coisas, reposicionando de uma forma assim que a coisa é mais aceita, sem tanta dificuldade. Mas é pela inspiração mesmo que coisas novas, maravilhosas acontecem. Tem uma pergunta aqui no Facebook. Minha filha tem pesadelos fortes, ela acorda assustada, chorando e com muito medo. Esses pesadelos acontecem desde pequena. O que poderia sugerir para ajudá-la? A criança, muitas vezes, ela capta o que está circulando no ambiente familiar, e por isso que é importante que os pais estejam atentos a como a criança está vibrando. E quando tu percebe isso, mais uma vez a limpeza é em você, tá? Então, é importante observar, se tem uma preocupação em relação à criança, aos pesadelos que ela está passando, que é natural, veja o teu sentimento em relação a isso, tá? E é importante usar ferramenta de limpeza de ambiente para poder criar um espaço de vibração positiva para trazer tranquilidade ali. Tá, a gente recomenda o uso da pilastra da paz do ser. Chama a pilastra sobre a tua casa, o teu espaço, e aquilo é a limpeza de todos os medos, todas as interferências que estão chegando para ti e que a criança percebe, e às vezes ela, por ter uma abertura maior, pela inocência, pela falta de experiência de vida, ela fica mais protegida quando tu tem essa ciência. Tá? Então, é uma maneira de chamar proteção para o teu lar. Tá? Importante isso. E não se assustar, não ficar com receio, simplesmente limpe, né? Faça esse tipo de pedido de limpeza. Tá? Eliane Morales explicou o exercício do caderno. Eu já expliquei como se faz, fica no vídeo, tá? Depois no YouTube tu pode rever. Aqui. O Vitor assistindo. Opa. Vou lá, Vitor. Deixa eu ver quem mais. Daisy não está conseguindo me ouvir na sala. É uma questão de reiniciar a aba, tá? No navegador, ou troque de navegador. É questão de conexão. Mais alguma pergunta? Ok, acho que já deu, com as interrupções atrapalhou um pouco. Tá bom? Então, lembrando, amanhã a gente está fazendo a nossa sessão de EFT, assuntos livres nesse caso, repondo a sessão da segunda-feira, que não conseguimos fazer porque eu estava viajando, vindo já de Palmas. Então, amanhã, 21 horas, é para assinantes do portal, as pessoas que são colaboradoras, que nos auxiliam na manutenção desse trabalho. A gratuidade das sessões e tudo mais requer essa colaboração, e eu sou muito grato pela participação das pessoas nisso, porque facilita, e muito, a gente dá acesso gratuito para as pessoas, tá, que estão precisando. E é aquela coisa, em inglês se chama pay it forward. Tu vai passando para o próximo essa questão do bem que tu está recebendo, tem um reconhecimento, e aquilo vai sendo passado adiante. E é uma coisa boa, porque a gente não quer a pessoa assim, presa dentro do que pode se ver como um sistema.
no caso, o nosso, com o portal e as coisas que a gente divulga. Queremos que as pessoas peguem esse material que está ali no e-book, aplique e tenha a resolução das suas questões. Agora, se tu precisa um apoio maior, uma orientação, aí sim a gente oferece atendimento particular. Temos os workshops também que fazemos em diversas cidades. Vamos ter agora em Belo Horizonte, em São Paulo, temos outros sendo agendados. Então, são oportunidades de fazer a coisa no presencial. E também ao vivo, através do Skype ou do WhatsApp. Então, aí está dentro do teu momento. Tá? Mas, no geral, pegando as informações que nós disponibilizamos no e-book, tu consegue resolver muitas questões com facilidade. Inclusive, no e-book tem 3 maneiras de fazer o Ho'oponopono para questões de relacionamento, de prosperidade e de autoestima. Está tudo ali no e-book. É só pegar, fazer, e tu vai ver as coisas sendo resolvidas. E aí a pessoa segue com a vida dela, porque ela já percebeu como se faz a limpeza, o que a limpeza proporciona e como ter a inspiração para levar adiante a sua vida, tá? É dentro dessa simplicidade, sem te aprisionar em algum sistema. E tanto que o e-book, quando tu baixa, nós não estamos capturando o teu e-mail para depois ficar te mandando propaganda das coisas que a gente faz, tá? O que a gente disponibiliza está ali. Se tu quiser se aprofundar mais em termos do que a gente oferece, de ferramentas e exercícios, meditações, MP3, o que seja, tu vai no site soubem.com e ali tu tens esse acesso. E somos gratos pela tua colaboração nesse sentido, tá bom? Então, amanhã, 21 horas, para assinantes, colaboradores, a EFT. E se quiser tornar faça sua inscrição ali no site. Uma boa noite, então. Vou encerrar aqui. E vocês aqui na sala virtual, grato aí pela paciência dentro das coisas que aconteceram, mas às vezes estamos sujeitos a esse tipo de interferência mesmo, tá? E eu vou fazer a edição disso rapidinho agora e já deixar disponibilizado para as pessoas. Gratidão, tá? Boa noite, na paz do ser. Até a próxima. Tchau.